Estou gravando a nossa live aqui para que a gente coloque no Instagram depois. Para mim tá tudo ok, aqui tá Perfeito, o áudio tá bom, o som tá bom também. E perfeito. Para mim também então, está muito bom. Deixa eu só explicar aqui para o pessoal do Instagram que eu tô com dois aparelhos ao mesmo tempo. Então, às vezes eu vou estar olhando para essa câmera, às vezes eu vou estar olhando para essa câmera. Então, essa câmera vai estar no Facebook, essa câmera vai estar no Instagram, tá? Então, me perdoem se eu não vou estar olhando diretamente para vocês, mas é isso que vai acontecer, tá? Mas logo, logo a gente já vai entrar live. Eu estou deixando as pessoas entrarem aqui com mais calma, ok. Bom, ok? deixa eu já ir Então, introduzindo você a aqui, live lá no Priscila. Facebook também? Deixa eu já ir introduzindo Hum, aqui no Facebook para os nossos convidados do Portal Londres, né? Meu nome é Ângela Rodrigues. perfeito. Muitas pessoas me conhecem como Ângela Banzi, porque eu tenho uma outra empresa que se chama Ângela Banzi, que nós já trabalhamos aqui para a comunidade brasileira, ítalo-brasileira, há mais de 18 anos. Então, muitas pessoas me conhecem como Ângela Banzi, mas meu nome é Ângela Rodrigues, eu sou CEO da Ângela Banzi e do Portal Londres também, que é essa plataforma que a gente está falando aqui. Hoje nós estamos trazendo para o Portal Londres, para a página do Portal Londres, a live com a Priscila Kolbe. Ela é dentista, com formação no Brasil, mas que fez a validação do diploma dela aqui na Inglaterra. E ela vai estar falando para a gente sobre esse percurso, né, Priscila? A gente vai estar esclarecendo aí, né, Perfeito. vários fatores desse percurso para validação do curso, né, de dentista aqui, e muitos outros assuntos, porque a Isso. Priscila tem uma bagagem riquíssima de informação. Então, eu vou falar bem pouquinho hoje, porque a Priscila, ela é a dona do assunto, é ela que conhece sobre o assunto. Então, a Ângela aqui vai só fazer a introdução e eu vou deixar a Priscila falar né, tudo aquilo que é importante para o público nosso, sobre esse assunto, né? Ela é Muito o dentista, que ela conversar, tem muito o que falar. ela conhece sobre o assunto, ela fez essa trajetória, ela conhece como as coisas mudam aqui, todo o sistema daqui, né? E ela esteve lá do outro Exato. lado, como muita gente está agora. Ela esteve lá no Brasil querendo emigrar também. Então ela sabe de A a Z todas as informações que o nosso público precisa ouvir hoje, né? A gente vai esperar mais um pouquinho, né, Priscila, o pessoal entrar, mas a gente tem um convidado que já Tá, faz deixa eu só dias um que está pouquinho aqui mais cedo. esperando, o Marcos, e ele Tem já algumas entrou. pessoas que esperaram a semana toda para estar ouvindo. Muito bom, mas estou vendo muita gente entrando aqui no Instagram. Eu não sei como é que está o pessoal entrando lá no Facebook, mas eu estou vendo que o Marcos, você já está aí. Marcos já Você está esperou a aqui. semana toda para estar aqui ouvindo nossa live. Ah, ok, mas é como a Ângela falou, gente, tem muito o que conversar, tem muito o que falar. Logo, já deu 5 horas, então a gente já pode dar início Isso, a ao gente já assunto. pode iniciar, Mas a Priscila. Ângela já basicamente introduziu. Desculpa, Ângela, eu lhe interrompi. Não, não, pode falar, pode falar. Eu só gostaria, Priscila, que você, né, se apresentasse, porque o teu público no Instagram já te conhece, te segue, sabe do seu trabalho, mas muitas pessoas aqui no Facebook, É, que é um público nosso também, talvez não te conheça, né? Talvez o nosso público, muitas pessoas que sim, estão assistindo aqui no Facebook, alguns te conhecem, mas outros não te conhecem, não sabem o trabalho que você faz aqui. Então, eu gostaria que você desse uma introdução, né, sobre quem é a Priscila Kolbe, o que a Priscila faz, enfim, todo esse trabalho que você desenvolve aqui. Priscila, por favor. perfeito. Obrigada, Ângela, primeiro que tudo, pelo convite, por estar conversando a respeito disso, porque eu acho que muita gente precisa de ajuda
nesse campo. Bom, meu nome é Priscila Kolbe, eu sou baiana, sou brasileira, né? Eu saí da Bahia, mas a Bahia não saiu de mim com esse sotaque. Então, eu sou baiana, sou brasileira, sou dentista e exerço minha profissão aqui na Inglaterra, tá? Eu me mudei para o Reino Unido em 2008. A minha história não foi diferente de muitos brasileiros. Eu comecei de baixo, eu trabalhei num hostel por alguns anos, depois eu fui auxiliar de dentista e depois eu combinei a experiência administrativa que eu já tinha ganhado no gerenciamento do hostel com o conhecimento da área de odontologia e eu me tornei gerente de clínicas aqui no Reino Unido. Foi quando o meu registro de dentista saiu e eu pude finalmente exercer minha profissão. Hoje, a doutora Priscila Kolbe é um time, tá, que vai desde a menina que limpa a clínica até o atendimento do paciente na cadeira, que eu acredito que é importantíssimo cada passo, cada contato que o paciente tem com o seu time. Então, a doutora Priscila Kolbe hoje é um time e nós temos 3 clínicas espalhadas por Londres para atender convenientemente toda a população, não só da comunidade brasileira, mas a comunidade no geral. Então, e essa é a minha história. Então, eu sou feliz de ter conseguido exercer minha profissão aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre essa trajetória hoje, que é um prazer enorme para mim estar aqui falando isso para vocês. Ótimo. Bom, vamos conversar primeiro a respeito, como eu falei para você anteriormente. Eu acho que vale a pena a gente começar falando sobre a decisão de sair do país. Exato. Não é verdade, Ângela? Isso, exatamente. Um dia todo mundo resolve, toma uma decisão, é um passo grande, importante e tem que ser responsável, tá? Então, vocês, quando decidirem sair do país, pensem, pesquisem, se familiarizem, né, sobre onde vocês estão indo, o destino, né? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer a si mesmo é: qual será a sua situação legal no país? A pergunta que eu faço é porque o fato de você estar legal no país não lhe dá o seu reconhecimento, a sua validação do seu diploma automaticamente. Exato. Assim como, se você conseguir validar o seu diploma no país, isso não lhe dará a legalização no país automaticamente. Exato. Entendeu? Exato. Então, são 2 processos diferentes, perfeito, Ângela, são 2 processos diferentes em que você vai precisar de ambos para poder exercer sua profissão no país. Ok. Então, é importante que você verifique qual seria a sua posição legal perante ao Estado, né, ao país. Então, você vai precisar de algum visto, ou você tem a sorte de ter uma dupla cidadania europeia, que no momento as portas ainda estão abertas para a União Europeia, né? Porque até por dia conta do 31 de Brexit, dezembro, as né? coisas vão complicar um pouquinho mais. Eu estava frisando, né, Priscila? Até dia 31 de dezembro, as pessoas ainda podem entrar aqui com passaporte europeu sem a necessidade de um visto. Mas uma coisa que eu acho importante a gente frisar até para as pessoas que pretendem vir para cá e que têm uma cidadania europeia, é que a vida não acaba aí, tá, gente? A vida não vai acabar no dia 31 de dezembro de 2020, porque a partir dali você vai precisar de um visto. As modalidades de vistos para brasileiros mudaram muito ao longo dos anos, né? Há alguns anos atrás as pessoas vinham com visto de estudante e podiam trabalhar o dia inteiro, entendeu? E foram modificando. Então, o fato de ser introduzido agora um visto para o europeu não quer dizer que a vida acabou, tá? A possibilidade de você vir trabalhar como dentista na Inglaterra acabou. Não, você vai ter que fazer um outro caminho, um caminho diferente, né? Que não é a minha área, tá? Mas existem inúmeras empresas, né?
especializadas em imigração, né? Em dar o suporte para as pessoas imigrarem com visto para cá. E aí você vai, né, suprir essas necessidades e vai entrar aqui como cidadão europeu com esse visto, né? Desculpa, viu, Isso, Priscila? perfeito. Eu não quero me aprofundar muito, nada, Ângela. Eu não quero me aprofundar muito na questão de visto, até porque eu não sou familiarizada com a questão de visto. Mas o que eu quero, assim, o ponto que eu quero chegar e enfatizar é que pense na sua situação legal perante ao Estado, tá? Como eu falei, porque Sim, sua situação legal não lhe dá o registro no conselho, assim como se você tirar o registro no conselho, isso não lhe dá a sua legalização no país. Então, pense como você vai estar legal no país, porque é importantíssimo de que você esteja legal no país para poder trabalhar e morar com tranquilidade, tá? E aí, uma vez que você veio para cá, as dificuldades não vão parar nunca. Ok? Então, eu digo que quando você chega, você vai passar por um período de adaptação, né? Com dificuldades iniciais, do tipo a língua, ok? Nós vivemos num país onde eles falam o inglês, né? O inglês britânico. Então, às vezes, pessoas que estudam inglês por anos nessas escolas de inglês no Brasil chegam aqui e têm dificuldade de se comunicar. Então, a língua ainda é uma barreira inicial. A cultura das pessoas, os hábitos, a temperatura, né? Eu sou da Bahia, então é frio. Ah, o tipo de emprego, tá? Quando você chega, você não vai chegar aqui como dentista, o processo demora. Então, talvez você, nesse momento, você vai ter da vida, você vai ter que dar 2 passos para trás para poder dar um para frente no futuro. Então, o tipo de emprego que você vai ter, né, que não necessariamente vai ser na área de odontologia, talvez você comece servindo um café numa cafeteria. Como eu falei, eu comecei no hostel. E não tenha medo, não tenha vergonha. Isso não vai fazer de você uma pessoa pior. Pelo contrário, eu acho que são experiências válidas e é um crescimento pessoal grande, começando de baixo. Eu acho importante, eu acho que você trabalha a sua humildade. E aqui no exterior, humildade é algo importantíssimo, é uma qualidade assim imensurável de ter. Então, é importante de que você trabalhe essa humildade até para você não ficar frustrado na vida, porque essa é a realidade. Você vai chegar aqui, você não vai ser dentista, e você vai ter que trabalhar com alguma coisa. Muitas vezes o seu inglês não é suficiente, então você talvez tenha que trabalhar o seu emocional, o seu para poder aceitar isso. É um processo de aceitação, sim. tá? Então, essas são as dificuldades iniciais de quem chega, né? É se adaptar, esse período de adaptação. Então, passando por esse período de adaptação, né? Aí a gente vai começar a falar mesmo sobre o processo, que eu acho que é o que está todo mundo ansioso de ouvir. O processo de reconhecimento do título de odontologia de dentista aqui na Inglaterra. Bom, vamos começar falando aqui, o processo é lento, tá? Então, não vai acontecer em uma semana, em um mês, talvez não aconteça. Se você tiver sorte, vai acontecer em um ano, mas talvez não aconteça em 3 anos, ok? Então, é realmente um processo lento. Eu digo que as regras mudam, eles mudam as regras o tempo todo, tá? E eles fazem as regras e mudam as regras convenientemente para eles. Então, sempre, se você tiver alguma dúvida, sempre entre no site do Conselho de Odontologia daqui, que é o General Dental Council, tá? E é lá que você vai obter informações precisas e atuais, tá? Então, essa história de, eu vou conversar com fulano, vou falar com cicrano, né? Muito cuidado com esse boca a boca, porque até eu mesmo, quando eu dou informação às pessoas, eu tenho muito cuidado com o que eu digo, porque as informações podem não estar atuais. Tá? Então, hoje, nessa conversa aqui, eu fiz muitas pesquisas e tudo que eu lhe disser hoje é o atual, mas semana que vem pode estar diferente. Tá? Então, sempre visitem o site do General Dental Council para obter informações precisas e seguras. Ok? Então, vamos começar Ótimo. dessa maneira.
Então, existem várias rotas para obter o seu registro de dentista aqui na Inglaterra, tá? Existem várias maneiras. A forma como você vai, na verdade, a forma como o conselho enxerga essas rotas é baseado onde essa qualificação primordial, básica, foi concluída, né? Onde, no sentido, em que lugar geográfico do mundo você concluiu a sua graduação básica, que é o bacharelado em cirurgião dentista, ok? Então, baseado em onde no mundo você se qualificou, você vai seguir rotas diferentes. Então, a primeira opção de rota seria se você é formado no Reino Unido, tá? Então, se você é formado numa faculdade aqui na Inglaterra ou no Reino Unido, você pode requerer o seu número do conselho praticamente automaticamente. É como se fosse a gente no Brasil, né? No Brasil é a mesma coisa, a gente faz faculdade e aí no final da faculdade a gente faz o requerimento, faz o pedido do número do Conselho Regional de Odontologia ou do Conselho Federal de Odontologia. Aqui é a mesma coisa. Então, você se forma e você pode se registrar no conselho, tá? Então, aqui você pode ingressar para fazer faculdade. Porém, a faculdade, ela determina alguns critérios e você passa por uma entrevista para ingressar na faculdade. Logo, não existe vestibular, não é uma prova, tá? Então, existe uma banca que vai lhe entrevistar e vai avaliar você. Então, e eles praticamente escolhem as pessoas adequadas para cursarem, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que eu não vejo uma banca da universidade tirar a vaga de uma pessoa, um candidato em potencial, para dar essa vaga a alguém que já é formado. Ok? Sabendo que essa pessoa que já é formada em odontologia, ela tem outras maneiras de reconhecer o título. Ok? Então, eu realmente não vejo ninguém que tentou essa via, eu não conheço ninguém que foi por essa via e acho muito difícil de uma faculdade lhe dar essa vaga, porque você já é formado. Agora, não há nada que lhe impeça, não é ilegal tentar ingressar na faculdade. Eu só não acredito que a faculdade vai lhe dar essa vaga, ok? Agora, se você quiser insistir nessa rota, talvez ela soe como a rota mais fácil, mas não necessariamente é a rota mais barata. Ok? Os custos estudantis aqui são altos. Então, para vocês terem uma ideia, tem dois tipos de estudantes, o que eles chamam de home students and international students. Então, o home students é o que eles consideram pessoas daqui, tá? Então, são britânicos ou europeus. Então, esses são home students, são os estudantes da casa. E tem os estudantes internacionais, que são pessoas fora da Europa. Os home students pagam 9.000 libras por ano de taxas universitárias. E os international students estão sentados? 43.000 libras por ano, tá? Para fazer universidade aqui. 43, a libra estava 7,2 a última vez que eu vi. Então, multiplica aí 43 vezes 7. É o que vocês iam ter que pagar em real para os custos universitários aqui. Então, realmente é um custo alto, tá? E você teria que completar os 5 anos de graduação para poder obter o diploma e, consequentemente, o seu registro no conselho, tá? Então, talvez essa soe a rota mais fácil, mas talvez não seja realmente a mais barata. E se a banca universitária não vai lhe dar, talvez não lhe dê, né, a vaga para você cursar os 5 anos, o que dirá lhe permitir fazer um ano final, ou os 2 últimos anos, para que
você obtém diploma. Então, realmente, eu não vejo a universidade fazer isso. Mas, se você é uma pessoa que... Teve uma menina, eu acho que está falando mais cedo, que ela tem a intenção de cursar odontologia, sim, essa talvez seja uma rota para você, porque você ainda não é formado. Mas, como eu falei, não há nada que lhe impeça de tentar essa rota, tá? Eu só acho uma rota cara. Ok. A rota número 2, tá? Seria se você é formado numa universidade de um estado europeu. Então, na presente data de hoje, 27 de março de 2020, as leis europeias ainda estão em vigor, tá? Então, o Brexit já aconteceu, mas as leis europeias ainda estão em vigor. Então, mas isso pode mudar a qualquer momento, tá? Então, como eu falei, sempre olhem se as informações ainda estão valendo. Então, na presente data de hoje, as leis ainda estão em vigor. Bom, então, se você se formou numa universidade de um estado europeu, você pode vir para o Reino Unido ou para a Inglaterra e requerer o seu número no conselho. Então, por isso, os conselhos da Europa, eles se aceitam entre si, né? Então, por esse motivo, a rota de Portugal se tornou bem popular, tá? Porque algumas universidades em Portugal lhe permitem você fazer o último ano de faculdade ou os 2 últimos anos de faculdade. E aí, uma vez você concluiu, você recebe um diploma, você é formado na universidade em Portugal, no estado europeu, e você vem e se registra aqui. Então, essa rota de Portugal se tornou muito popular por isso, porque elas lhe permitem você fazer esse ano, um ano final ou 2 anos de faculdade só. Tá? Então, muita gente fez essa rota de Portugal e dá certo, tá? Dá certo. Eu não posso me aprofundar muito no processo de Portugal, como ingressar em universidades em Portugal, porque eu realmente não sou familiar em Portugal. Eu fiz uma live com uma dentista em Portugal, Daniele. Se vocês quiserem, tiverem interesse, eu posso passar o contato dela e ela vai ter o maior prazer em ajudá-los a tentar essa rota de Portugal. Mas eu realmente não tenho como dar maiores detalhes de Portugal, que não é aonde eu moro, nem por onde eu conheço a rota, tá? Mas essa rota de Portugal tem em mente de que ficou realmente popular. Priscila. Ok, bom, mas os conselhos... Oi, desculpa, Ângela. A tua imagem, o teu áudio está maravilhoso, perfeito, mas a tua imagem, ela está travando bastante, tá? Eu não sei se no Instagram tá acontecendo a mesma coisa, mas ela tá travando bastante aqui. E a gente tem aqui um comentário bem interessante. Talvez. Sim. Eu até coloquei aqui, eu não sei se você consegue ler. O Marco Silveira está dizendo que, boa tarde, eu fiz um ano em Portugal em 2011 e recebi o título de mestre, integrando em medicina dentária. Desde então estou aqui. Saiu minha nacionalidade e hoje tenho cidadania portuguesa. Pelo que pesquisei, preciso fazer o IELTS. Óbvio, se você pretende trabalhar no Reino Unido, na Inglaterra, Marcos, você precisa ter um nível de inglês suficiente para que você entre no mercado. E o IELTS, né, como a gente estava falando mais cedo, né, Priscila? O IELTS, o TOEFL são certificações que dão essa possibilidade, né? Depois ele faz um complemento aqui. Exato, perfeito. Exato. Assim, Ângela, quando você é formado num estado europeu, antigamente, só o que você precisava era preencher um formulário requerendo o seu número no conselho e eles lhe davam o seu número para você exercer sua profissão legalmente. O problema foi que, com o decorrer dos anos, houveram um aumento grande de queixas de pacientes para com o conselho, no conselho, de profissionais por conta da falta de inglês, infelizmente. E aí, por esse motivo, com o aumento dessas queixas, o Conselho de Odontologia daqui
além de você ter que se formar no Estado europeu, eles estão exigindo agora um certo nível de inglês, que você tem que comprovar com o mais popular seria essa fazendo a prova do IELTS. Mas você pode comprovar o inglês de várias maneiras, né? Uma delas é o IELTS, mas pode ser o TOEFL, o Cambridge, tá? Então, tem várias maneiras. Então, pode visitar de novo o site do General Dental Council, que é o Conselho de Odontologia daqui, para tirar dúvidas sobre essa questão do inglês, que lá eles lhe dão todas as opções que você precisa para provar o seu nível de inglês. Mas sim, como é o nome dele? Marcos, sim, você precisa comprovar um certo nível de inglês para obter o seu registro atualmente. O Conselho está exigindo isso, é uma exigência nova depois do aumento das queixas do Conselho com os profissionais que não têm nível de inglês suficiente. Ok? Então, essa é a segunda rota, se você é formado numa universidade aqui na Europa, tá? Então, de novo, só recapitulando. Eita, que o português está ruim demais. Só recapitulando, rota número 1 é se você é formado numa universidade aqui. Rota número 2, se você é formado numa universidade na Europa. E a rota número 3 é se você é formado fora da Europa, ok? Que talvez seja o caso de todos nós aqui hoje, somos formados fora da Europa, né? Eu, por exemplo, me formei no Brasil, né, em Salvador. Então, se você é formado fora da Europa, tá? E você pretende validar o seu diploma, tá? Então, essa seria a rota para você. Tá? Então, a rota número 3, ela se subdivide em 3 rotas. Uhum. A 3.1, alguém me perguntou aqui no Instagram, eu acho, anteriormente, se eu validar o meu diploma em outro país. Veja bem, ele não fez faculdade, ele validou o diploma em outro país. Uhum. Eu posso trabalhar na Inglaterra? Sim, é a rota número 3.1, tá? Se você validou o seu diploma em outro estado europeu, tá? E você trabalhou lá por 3 anos, ele perguntou na pergunta dele, eu tenho que trabalhar nesse país? Sim, tem que trabalhar lá por 3 anos. Uhum. Aí sim, você pode vir para cá e pedir o seu registro no conselho, juntamente com o inglês, e você obtém o registro. Tá? Então, essa é a rota 3.1. Ok. A rota 3.2 seria se você é europeu, formado fora da Europa. Então, essa rota 3.2 são para aqueles que têm sorte de ter uma dupla cidadania. Então, essas pessoas, elas são consideradas europeias, tá? Então, se você tem dupla cidadania, seja ela qual for, italiana, francesa, portuguesa, espanhola, tá? Você pode tentar essa rota, tá? Essa rota é o que eles chamam de Exempt Person Route. É uma rota difícil, é uma rota cheia de critérios, restrita, bem específica, tá? Mas não é impossível, tá? Uhum. É uma rota que não existe, é sob avaliação, caso a caso, tá? Então, eles avaliam caso a caso e eles têm o direito de dizer não, se eles não acharem que você sim o critério deles. Tá? Então, mesmo que você seja europeu ou tenha cidadania europeia, formado fora da Europa, essa rota não é a certeza de que você vai obter o seu registro, mas é uma opção, tá? Mas os critérios são uma lista enorme, dentre eles, o que elimina já muita gente, são 2 exemplos que eu vou dar aqui, de novo lembrando que os critérios são muitos, mas esses 2 que eu vou citar são 2 que elimina uma grande parcela de nós, tá? Que é 5.000 horas curriculares, tá? Que algumas universidades ainda trabalham com menos de 5.000 horas curriculares, e 5 anos de graduação. Mas eu fiz 5.000 horas, mas eu terminei o curso em 4 anos e meio. Se ferrou, entendeu? Não, eles não querem saber. Eles querem ver lá 5 anos, 10 semestres, com 5.000 horas.
É isso que eles querem. Então, é cara crachá mesmo. Então, ah, sabe? Então, eles são bem chatinhos nos critérios. Os critérios é uma lista enorme. Então, você pode tentar essa rota, mas, de novo, não é a garantia de que você vai descer por essa rota de forma bem sucedida. Mas você pode tentar, tá? Você pode tentar. Essa rota chama-se Exempt Person Route, que é para se você é europeu formado fora da Europa, tá? Uhum. E a rota 3.3, essa é se você é não europeu formado fora da Europa. Então, a grande maioria dos brasileiros, essa é a rota que você vai cair, ou a grande maioria cai, tá? Então, você não tem outra opção além de fazer as provas, ok? Então, essas provas são 2 tipos de prova que você pode fazer para obter a sua validação, o seu registro do conselho, tá? São elas se chamam ORE, que no português a gente chama, aí a menina falando aqui, eu tenho 5 anos de faculdade, 4.472 horas. Flávia, eles não vão aceitar você por essa rota, desculpa. Eles querem ver lá 5.000 horas ou mais, entendeu? Seria um problema, sim. Sim, infelizmente, é cara crachá. Tá? Então, é o que eu falei, assim, só esses 2 critérios já eliminam muita gente. Bom, voltando para as provas. Então, são 2 tipos de prova que você pode fazer para obter o seu registro. Elas se chamam ORE, que no português a gente chama de ORI, tá? Que é o Overseas Recognition Exam, que é feito pelo próprio Conselho de Odontologia, que é o General Dental Council, que a gente chama aqui de GDC, né? GDC. E tem o LDS, que é o LDS, que é o License in Dental Surgery, que é feito pelo Royal College of Surgeons, tá? Então, essas 2 organizações, ambas você vai conseguir o seu registro para com o conselho. Chora não, Flávia, não, que ela tá botando aqui uma carinha chorando. Tem outras opções para você, tá? E depois Então, não pode parar também a diante da diferença primeira entre as 2 dificuldade, né, provas, Priscila? como eu não ouvi, Ângela, desculpa. Depois também não pode parar diante da primeira dificuldade que encontra, né? Porque senão você realmente não vai a lugar nenhum, Sem né? dúvida. Sem dúvida. Se fechou uma porta, abre outra, ok? Então, e sempre vai ter um jeito. Então, se essa rota não é para você, não tem problema, vai ter outra rota, tá? Não desista. Então, a grande diferença entre as 2 provas é a quantidade de candidatos e a frequência delas, tá? Então, o ORI, que é o Overseas Recognition Exam, elas têm por volta de 200 candidatos 2 vezes por ano. E o LDS, que é o License in Dental Surgery, ela tem 120 candidatos 1 vez por ano. Tá? Então, essa é a diferença, as diferenças entre elas básicas. Porque elas se assemelham no que se diz respeito à prova em si, tá? Uhum. Então, essa prova, ela se divide em 2 partes. Chega, eu tô perdendo ar. Toma uma água, um chazinho, Priscila. Respira. Respira. Parece tão difícil. Parece, Dini Andrade, parece difícil, mas acredite, eu consegui, você consegue também. Ok? Então, já tinha alguém perguntando aqui sobre o NARIC, viu, Ângela? A gente vai chegar no NARIC. Isso, eu também tenho uma outra pergunta aqui. Tem uma outra pergunta aqui do Marco Silveira, mas eu resolvi não deixar ela aqui na frente para você, até para não atrapalhar o teu raciocínio, né? E depois a gente volta com as perguntas, tá, Marcos? A gente vai responder, tá bom? Volta com as perguntas, sim. Muita gente mandou pergunta antes da live. Sim. Eu fiz uma lista de perguntas, gente. Perfeito. Então, tenham paciência. A gente vai perguntar, vai responder todas as perguntas para vocês. No Instagram existe uma limitação de 1 hora de live, mas mesmo se a gente passar por 1 hora, eu reabro a sessão, tá? Então, Ótimo. nem se preocupem. Bom, então vamos continuar. As provas, elas se dividem em duas partes. A parte 1, que são 2 provas teóricas em 2 dias diferentes,
E a parte 2, que são 4 provas práticas em 4 dias diferentes, tá? Porque a pessoa, a gente fala assim, você tem que fazer a prova. E a pessoa acha que é uma prova única, senta e faz e acabou, feliz da vida. São 6 provas, ok? E que você tem 3 tentativas para passar em todas elas. Se você não passar, né, depois da terceira tentativa, eles nunca mais vão deixar você sentar para fazer a prova. Acabou, entendeu? E você tem 5 anos para passar em todas elas. Eles lhe dão um limite de 5 anos para você passar em todas essas provas. O problema dessas provas é que é difícil. Eles fazem de forma para as pessoas não passarem, ok? Só 20% passa. Só 20% das pessoas passam. É difícil, mas é um processo seletivo, infelizmente. Um, Eles não precisam de dentista no país. Nós somos atualmente 42 mil dentistas registrados no Conselho de Odontologia, sabendo que cabem 5 Inglaterras dentro da minha Bahia, entendeu? Então, eles não estão na necessidade desesperada por dentistas. Então, se as circunstâncias mudarem, eles facilitam. Mas, no Sim. momento, infelizmente, é um processo seletivo. E não tem só o brasileiro tentando, tem o mundo inteiro aqui tentando. Então, é realmente difícil. Bom, mas eu resolvi fazer as provas, né? Então, vamos lá. Se você tomou coragem e quer fazer as provas, vamos lá, você vai passar, tá? Não é impossível. O que é que você tem que fazer? A primeira coisa que você vai fazer é entrar em contato com o Conselho de Odontologia daqui, que é o General Dental Council, e vai fazer um requerimento para você se tornar candidato para fazer a prova, ok? Então, você vai mandar seus documentos para eles vão checar os seus documentos. Um desses documentos que você precisa é o que alguém já estava falando aí no Instagram mais cedo, é o NARIC, tá? O NARIC é um órgão, eu acho que talvez a Ângela saiba falar um pouquinho mais do NARIC, né, Ângela? Sim, mas como a gente tem muito assunto para falar hoje, a gente volta numa outra situação para falar sobre o Naric. Ok, muito brevemente, o que é o NARIC? No Brasil, eu nunca tinha ouvido falar no NARIC, tá? Mas o NARIC é um órgão, acredito eu que é a nível europeu, tá? Que você manda o seu diploma e só o que o NARIC faz é olhar para aquele diploma e procurar saber, não, sua faculdade existe e o bacharelado em cirurgião dentista no Brasil equivale a mesma coisa que você estuda nesse curso aqui, bacharelado em odontologia, é o que a gente estuda aqui no bacharel de cirurgião dentista. Você não está estudando odontologia e seu equivalente à veterinária aqui, entendeu? É Uhum, só o que o sim. NARIC faz. Ele pega, confere se a sua faculdade existe, e diz que o curso que você fez no Brasil é o equivalente o curso X aqui. É só o que o NARIC faz. Então, o curso de odontologia que você fez no Brasil é equivalente ao mesmo conteúdo que eles estudam no curso de odontologia daqui, tá? Então, você recebe um certificadozinho do NARIC dizendo isso, comprovando de que o seu curso no Brasil é um curso de odontologia aqui. Mas isso ainda não é a sua validação de diploma, ok? Além do NARIC, você vai precisar de novo do inglês, tá? Então, você vai ter que provar o seu nível de inglês, seja ele com um IELTS, um TOEFL, um Cambridge, tá? Mas vai ter que ter uma certificação de inglês, tá? Então, você vai juntar os seus documentos e vai preencher um formulário e manda para o conselho requisitando que você se torne um candidato para fazer as provas, tá? Uma vez que os seus documentos eles dão um ok, né? Seus documentos estão ok, eles vão lhe dar um login e senha e você é responsável em fazer a reserva da cadeira, da sua cadeira para fazer a prova, tá? Como eu falei, existem cadeiras limitadas, são só 200 vagas 2 vezes por ano no ORI e 120 vagas 1 vez por ano no LDS, né? Então, são só menos de 500 pessoas, 550 pessoas, sei lá, 520 pessoas por ano fazendo a prova.
E pense que é o mundo inteiro tentando sentar para fazer essa prova, ok? Então, o que acontece? O General Dental Council, ele anuncia dia e hora para poder liberar as vagas da prova, tá? Então, ele anuncia, digamos, dia 30 de outubro de 2020, às 2 horas da tarde. 2 horas da tarde, as vagas estão liberadas para serem